A medicina, ela é uma profissão bem regulamentada, a gente precisa de ter ética, né, e seguir alguns preceitos e normas éticas, né, do nosso Conselho de Medicina para fazer a publicidade médica. Uma das maneiras que eu vejo ética é transmitir informação, né? Como o profissional, né, o médico, pode fazer essa transmissão de informação dentro das mídias tradicionais, né, TV, rádio, como que um médico pode chegar até vocês, jornalistas, a imprensa, para dar informação ao público em geral? Pois é, isso é muito interessante, né? Quando eu comecei a criar a ideologia, a metodologia do Autoridade na Mídia, uma das coisas que eu foquei foi justamente no Media Training, que é o que a gente chama. Geralmente porta-vozes de empresas, alguns tipos de profissionais que precisam lidar diariamente com a imprensa, fazem esse treinamento chamado Media Training, que é um treinamento que vai te ensinar como se posicionar na frente das câmeras, a como responder uma pergunta de forma sucinta para não ter sua resposta cortada, que é uma coisa que as pessoas reclamam bastante, o que fazer com as suas mãos, algumas técnicas de oratória também, e algumas técnicas da própria televisão, que roupa utilizar, mulheres, maquiagem, vou com o cabelo preso, vou com o cabelo solto, coisas que quem não trabalha com televisão, não está diariamente na frente das câmeras, não sabe, mas que pode virar um problema. Por exemplo, uma mulher que vai num estúdio de televisão dar uma entrevista e vai de vestido. Vai ser um problema, por exemplo, para colocar o microfone, né, nela, porque como que eu vou prender o microfone nela? Geralmente o microfone é lapela, então a gente passa por dentro da blusa e prende aqui dentro. Só que se ela não tem blusa, ela está de vestido, já vai ser complicado. Às vezes ela vai sentar no estúdio, não vai se sentir confortável, né, de pernas cruzadas, vai estar vulnerável ali a, quem sabe, se sentir constrangida. Então essas técnicas todas estão dentro da Autoridade na Mídia. Mas além dessas técnicas, eu percebi que tinha muitas pessoas que gostariam de aparecer na televisão, no rádio, um portal de notícia falando do tema que dominam, mas não sabiam como chegar, né? Como que eu faço para realmente começar a dar essas entrevistas? O que adianta eu saber me comportar na frente das câmeras se eu não sei como que eu chego lá e abordo esse jornalista para sugerir um assunto, né? E o primeiro ponto é esse, você tem que definir o nicho em que você atua. Por exemplo, os médicos geralmente fazem uma especialização, né, doutora Asdrubal? Então, você não pode dizer que é um médico e dizer, eu entendo de tudo. Qualquer coisa de medicina me manda que eu sei fazer, não é verdade? Algumas áreas, né, a medicina de família, que é a minha área, a gente tem uma visão bem ampla, né, mas a gente brinca que nós somos especialistas em pessoas, não em doenças. Exatamente. Mas dentro disso você define, por exemplo, o senhor é medicina de família, né? Se, por exemplo, surgiu uma cirurgia plástica para o senhor fazer, o senhor vai fazer? Não. Então, são áreas diferentes. Mas em alguns nichos, né, assim, agora eu dei um exemplo bem esdrúxulo, né, mas, por exemplo, em alguns nichos, as pessoas acreditam que podem ser especialistas em tudo. E, na verdade, isso é ruim, né? Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada bem feito. Então, você tem que definir primeiro o seu nicho. Como o senhor, medicina de família, está definido esse nicho. Então, é dentro disso que o senhor tem que sugerir temas para poder dar entrevistas, né? Se eu for chamar o Dr. Asdrubal para dar uma entrevista sobre cirurgia plástica, ele pode até aceitar, mas ele corre o risco de chegar lá na hora e não conseguir desenvolver esse tema, né? Então, o ideal é que você defina especificamente qual é o tema que você domina e que você realmente é especialista, que se eu fizer uma pergunta para você sobre esse tema, você vai conseguir responder de forma tranquila para mim. Depois que você definiu isso, você tem que prestar atenção em assuntos relevantes dentro desse tema. Então, o que eu posso sugerir que, às vezes, para você pode ser até comum, porque você lida com isso diariamente, mas que a maioria das pessoas não sabem, ou que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, por exemplo, dentro de uma área específica da medicina, pode ser que em algum período do ano tem uma procura maior de pacientes, né? Essa sazonalidade. Se você sabe que existe essa sazonalidade dentro do seu nicho, isso pode ser uma sugestão de pauta. Pesquisas da área médica. Nós que somos leigos nesse assunto e não estamos acompanhando, podemos não saber. Mas, às vezes, você tem uma pesquisa, né, que está dizendo que as pessoas não têm procurado muitos médicos durante a pandemia, ou os homens deixaram de procurar médicos durante a pandemia. Pesquisas que vocês que atuam nisso estão acompanhando. Essa pesquisa pode ser uma sugestão de pauta para um veículo de comunicação. E o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com esse veículo e sugerir esse tema e dizer, olha, eu sou médico, eu atuo em tal área e tem um tema muito interessante aqui que eu acho que seria interessante para o teu público, né, para o pessoal que acompanha o teu programa, para ser abordado, que é tal tema. E aí você sugere esse tema e se coloca à disposição para dar uma entrevista nesse veículo de comunicação falando sobre isso como um especialista. Só que muitas pessoas pensam que tem que conhecer, por exemplo, o repórter, o apresentador, e não é assim. Você não tem que abordar essas pessoas que geralmente aparecem na televisão, ou o locutor de rádio, né? Você tem que abordar o produtor desse programa. Geralmente é o produtor que vai definir se o assunto que você sugeriu vai ou não
virar uma reportagem, ou vai gerar uma entrevista ao vivo, ou uma entrevista gravada com você. É quem está, então, atrás das câmeras. Exatamente, quem está atrás das câmeras. E às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes eu até recebo no meu próprio Instagram mensagens: olha, Felipe, tem um assunto bem legal aqui para você falar, você podia me entrevistar para falar sobre isso? É claro, eu vou sugerir, se o assunto realmente for interessante, para o pauteiro. Mas quem vai definir se vai ou não virar uma reportagem não sou eu. Então, é isso que as pessoas têm que entender, que elas têm que procurar quem está atrás das câmeras, fazer esse contato de forma correta, para que eles vejam que você é um especialista no assunto, que você está ali para ajudar esse veículo de comunicação dando entrevistas. Né? Você tem que cuidar com esse contato para não parecer que você está sendo interesseiro e que você só quer aparecer. Né? Você tem que ter um tema interessante e que a maioria da população vai se beneficiar quando ouvir você falando sobre isso. Essa é a questão, né? O médico, ele tem que levar informação à população, às pessoas leigas, né? E essa informação de qualidade também que vai impactar, né, na qualidade de vida das pessoas, na saúde delas, promoção, prevenção também, né, promoção de saúde e prevenção de doenças. E tem essa questão que você falou da sazonalidade, né, temos algumas doenças que são mais prevalentes, né, no inverno, por exemplo, né, asma, né, por exemplo, na primavera rinite alérgica. Então, o médico também pode sugerir pautas de acordo com esses temas mais prevalentes, né, por cada época de ano. E aí o médico, por exemplo, ou profissional de saúde, ele entra em contato através de um e-mail da produtora, né, o telefonema. O que você sugere, assim? Redes sociais? Então, eu recomendo que o primeiro contato, para ser algo bem profissional, que seja uma ligação. Então, você vai lá, você vai pegar o telefone de contato dos veículos que você acredita que tem interesse no assunto que você vai abordar. É importante você definir esse nicho também, né? Não adianta sair ligando para todos os veículos de comunicação, sendo que, às vezes, tem um veículo que não vai ter interesse. Né? Você vai sugerir um assunto que não vai ter interesse para um programa de esporte. Então, não sugira para esse programa. Né? Ou, às vezes, o contrário. Eu vou falar sobre luxações que a pessoa pode ter cometendo alguma atividade física. Então, sim, sugira para um programa de esporte. Né? Não adianta você sugerir para um programa de variedade, uma vitrine eletrônica. Então, você tem que definir qual que é o programa que você tem interesse e fazer esse contato telefônico é o ideal. Liga lá na emissora ou no portal de notícias e dizer: olha, eu gostaria de falar com o pauteiro, com o produtor, que são os profissionais, os jornalistas que definem de fato, né, o que vai ou não virar notícia, porque eu tenho uma sugestão de pauta para ele. E aí você conversa com ele, se apresenta para ele. E além disso, né, doutor, além de você ligar para esse veículo de comunicação, se colocando à disposição e também sugerindo um assunto interessante com uma pauta para virar uma reportagem, quando você faz o primeiro contato, geralmente a gente pode contratar um assessor de imprensa para fazer isso. Só que, qual que é a minha ideia aqui? Mostrar para as pessoas que elas mesmas podem fazer a sua própria assessoria, podem iniciar esse relacionamento com a mídia. E, às vezes, quando o próprio profissional inicia esse relacionamento, fica um relacionamento até mais sólido. Porque, por exemplo, se eu dependo de uma assessoria de imprensa para marcar uma entrevista com o médico, eu vou ter que ligar para esse assessor, o assessor vai ter que ligar para o médico para ver se o médico pode no horário que eu pedi. Aí, às vezes, o médico não vai poder, o assessor vai falar comigo e vai querer marcar para um outro horário. E aí fica esse telefone sem fio. Então, quando eu posso ligar direto para você, dizer: olha, doutora Asdrubal, eu vou falar sobre tal assunto, o senhor me dá uma entrevista sobre isso? Sim, Felipe, posso dar uma entrevista. Fica muito mais fácil. Então, quando você pode fazer direto esse contato, é muito mais tranquilo para o jornalista e acredito que até para o próprio especialista, para o próprio médico. Mas além desse primeiro contato sugerindo uma pauta, algo que é muito interessante é você enviar um press kit. O que é um press kit? É um kit de imprensa, onde nesse press kit você envia geralmente uma apresentação sua. Então, depois que você ligou e falou para esse jornalista que você tem uma sugestão de pauta, você diz para ele: olha, posso te encaminhar um press kit para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e já enviar também essa sugestão de pauta para você? Obviamente ele vai aceitar, você pega o endereço ali onde você vai entregar esse press kit. É claro, é recomendável que você faça isso na região onde você atua, né? Não adianta você ligar lá para São Paulo para dar uma entrevista lá em São Paulo se você mora no norte do Brasil, se você mora no sul do Brasil, e você vai precisar se deslocar para ir até lá. Né? Então, o ideal é que você faça esse contato com os veículos de comunicação da sua região. E aí você pede o endereço e envia esse press kit para o jornalista. Então, nesse press kit, o ideal é que você tenha ali a sua apresentação, um breve currículo, que não passe de uma página, explicando o tempo que você já atua na profissão, a área que você é especialista, né, os trabalhos que você já realizou, e além disso, a sugestão de pauta, um texto conciso também, de no máximo uma página, onde você vai sugerir aquele assunto que você definiu. Por exemplo, algo sazonal, ou então algum tema de alguma pesquisa que você teve acesso, que você acredita que vai valer para esse jornalista, para esse programa de televisão. E além disso, é interessante
que você envie um brinde. Um mimo para esse jornalista, para ele reconhecer valor em você. E aí que é o segredo, viu? Então, você não precisa, por exemplo, enviar algo muito específico, mas dentro da sua área, o que o senhor acha que poderia ser interessante enviar? Pode, às vezes, ser na área da medicina. Na área da medicina, em geral, tem até regras para isso, sabe? Do médico não poder dar brinde, né? Então, né, às vezes, de uma instituição, uma clínica, né, você pode dar, mas tem uma regra até para dar esse brinde, né? Tem que ter as informações do responsável técnico, né? Então, é cheio de regras. A medicina é difícil. Mas gostei da dica aí. Mas eu acho que eu posso mandar um chocolate. Pois não precisa ser algo dentro da medicina. Mas você pode mandar um chocolate, pode mandar uma caneca, um bloquinho, uma caneta. O jornalista precisa ser... Uma coisa para ser lembrado, né? Uma caneta é bom, que o jornalista usa bastante, né? Então, por exemplo, vou mandar um bloquinho ali, ou uma caneca com a logo da sua clínica, ou com a logo, o seu nome ali nessa caneca, ou um bloquinho de notas, né, com uma caneta para esse jornalista, algo para que ele lembre de você e algo que ele vai utilizar no dia a dia.